precisava de ser um dentista para 3.000 habitantes, né? Eu sou um que defende que não precisa de uma equipe de saúde bucal para a equipe de saúde da família, que os dentistas não discutem, mas eu acho que está sobrando gente. Dá para ser uma equipe de saúde bucal para 2 equipes de saúde da família, desde que você tenha um técnico de saúde bucal na segunda cadeira. Se for sem técnico de saúde bucal, aí tem que ser um dentista mesmo. Uma equipe sem técnico tem que ser um por equipe de saúde da família. Mas uma equipe com técnico dá para ser 1 para 2. Minha tese de doutorado, justificando essas coisas, mostrando isso tudo. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que entra muita ciência. Aí é já a divisão técnica do trabalho. Entra conhecimento, proposta de administração. Então, o que eu estou comentando é que essa ciência, essa técnica da administração justifica o recurso frente ao tanto de trabalho e as atividades que estão sendo ali feitas. Deixa eu acender a luz aqui. Agora, é possível continuar a justificação técnica? Adoraria ver todo um exercício de incorporação de nutricionistas, todo um exercício de incorporação de assistentes sociais, todo um exercício de incorporação de farmacêuticos, porque você tem como, tecnicamente, justificar trabalho socialmente necessário para salários a serem pagos para jornadas de servidores públicos a serviço da população. Tudo isso é justificável tecnicamente, certo? E da mesma forma que você justifica um profissional na atenção básica, que você consegue reorganizar, porque antes disso a oferta de profissionais era por especialistas na atenção básica, é o que eles chamam de modelo soviético, né? Que é colocar o clínico geral, um pediatra e um gineco para fazer atenção básica, porque elas são as especialidades mais frequentes, né? É claro que isso tem um alcance muito menor do que a equipe de saúde da família, porque o médico de família, o dentista de família, o enfermeiro de família pega toda a população. Ah, mas eu tenho deficiência em atender o bebê. Eu conto com uma retaguarda técnica no NASF. Ah, eu tenho deficiência de atender uma pessoa com saúde mental. Eu conto com uma retaguarda técnica nos CAPs. Ah, eu tenho dificuldade, isso é chamado de matriciamento. Eu sou um profissional que conto com uma rede por trás para me apoiar profissionalmente ou, eventualmente, encaminhar o meu paciente na rede, fazer uma referência dentro da rede para mandar para um serviço especializado, caso os protocolos de referência e contra-referência estejam pactuados, né? Então, tudo isso é construível, tudo isso é técnica e cientificamente e redesenhável, da mesma forma que o toyotismo redesenhou o fordismo, certo? Tudo isso é redesenhável à luz da ciência, da evolução do conhecimento, das discussões, das propostas. Então, quem quer avançar a divisão técnica do trabalho nas equipes e na rede tem que avançar com propostas cientificamente defensáveis, né? Agora, a questão aí é que não basta só ciência, você tem que fazer política também. Então, as profissões precisam, obviamente, fazer gestão política no sistema, cavar as coisas, essas propostas, terem lideranças, ter penetração, né, no Conselho Nacional de Saúde, parlamentares, tem que estar dentro do movimento, tem que acreditar que é uma coisa defensável, tem que construir uma plataforma defensável, um monte de coisa. Então, existe um processo político para que essa pauta, para que sanitaristas possam regularmente estar previstos
na divisão técnica de trabalho do SUS, isso é uma pauta de profissionalização dos sanitaristas, uma pauta técnico-político. Ele tem que ser capaz de defender o lugar técnico dele e ser capaz de defender politicamente e ativamente propor a assignação desse lugar, a importância desse lugar e por que merece contratar esse tipo de profissional para estar nesse lugar. A vantagem econômica para o sistema, a racionalização para o sistema. O sistema vai fazer mais a otimização do sistema. Tá certo? A utilidade de um novo desenho. Então, esse tipo de coisa é fundamental para se dar racionalidade ao sistema, né? E, além disso tudo, então eu falei aqui da questão técnica, falei da importância da política, desde a política das corporações à política do ponto de vista de representantes né, parlamentares e ter movimento nacional que pressione. Olha o que o movimento de saúde mental é capaz, olha o que o movimento da saúde bucal foi capaz. Tudo isso depende de pessoas, isso não cai do céu, isso não vem, não é maná que cai do céu. Isso tudo é conquistado politicamente. Então você tem que ter grupos, movimentos capazes de fazer essa gestão política, vamos dizer assim. Agora, a última questão que eu queria colocar aqui, porque eu estou me estendendo bastante, já chegou às 18, quase 5 minutos ainda, às 18, é que do ponto de vista da gestão pública também, né? É que a gente precisa definitivamente abandonar a ideia de que a gestão no sistema de saúde é uma gestão reduzida, tal como é a gestão fordista, que é uma gestão reduzida, tal como é a proposta do gerencialismo, né? Esses modelos de organizações privadas, que basta você sair controlando ponto, exigindo, perseguindo, pondo meta, que o trabalho vai acontecer. Isso é uma bobagem. O SUS não é o Banco do Brasil. Não é, não é. Você vai ter boicote, você vai ter um monte de gente insatisfeita, vai ter gente adoecendo. Ninguém vai para a área da saúde. Ainda que exista gente que vai para a área da saúde pensando só em dinheiro, isso é uma minoria, só em dinheiro, né? No início, quem procura a área da saúde é movido por valores, ainda que inicialmente seja por valores individuais, do tipo, eu vou fazer o bem a alguma pessoa, esses valores podem se transformar em valores coletivos. Eu estou engajado numa missão civilizatória, numa missão profissional. Meu trabalho tem mais sentido do que o salário no fim do mês. Eu tenho mais a ganhar. Não é só o salário que eu ganho no fim do mês. Eu tenho outras realizações além das minhas expectativas de realização econômica. Então, o que eu estou tentando comentar aqui é que nós temos gente valorosa, no sentido que a gente tem valor, a gente compartilha valor na área da saúde. Nós temos a vida como valor, nós temos a saúde como valor. A maior parte dos profissionais de saúde tem a vida como valor, né? Ainda que, é claro, precisa pensar no fim do mês. Ninguém está querendo sacerdócio, não é nada disso, né? Eu estou falando assim, nós temos mais do que o fim do mês como valor, né? Nascemos na sociedade capitalista? Nascemos. O fim do mês para a gente é importantíssimo? Porque senão a gente não teria nascido, sobrevivido, formado na sociedade capitalista. Somos capitalistas? Somos. Só que na área da saúde, além disso, que nos iguala com qualquer outra área, nós temos valores. Eu não sei o quanto que o Pazuello valoriza a vida, mas eu sei o quanto que 99,9% de vocês que entraram e que estão fazendo, valorizam.
Tenho certeza, põe a mão no fogo. Tá claro? Eu não sei quantos de vocês se disporiam a ser comandante de tropa e mandar os outros à morte, como general. Mas eu tenho certeza absoluta que, como profissional de saúde, 100% de vocês colocaria os 2 pés para trás se um ato de vocês implicaria na morte de uma pessoa. Claro, nós temos um conjunto de valores na área da saúde que são civilizatórios. São muito importantes. Então, eu acho que nós temos qualificação, nós temos valoração, nós temos inteligência. O que nos falta, acho que o que nos falta é a chance de ter um projeto civilizatório maior que vai além desse modelo que está proposto para o país hoje. Esse modelo colonial, esse modelo antidemocrático, esse modelo fascista, esse modelo menor, esse modelo egoísta, meritocrático, esse lixo ocidental. Né? Tem um cantor mineiro que eu adoro muito, antigamente era mais fácil falar deles. Ele compôs uma música chamada Para Lennon e McCartney, né? O Milton Nascimento, porque vocês não sabem, né, do lixo ocidental. O Brasil é uma lixeira ocidental, muito lixo. Não é só agrotóxico que a gente entope esse país aí, não. Todo químico banido, toda química banida no mundo vem como agrotóxico para as lavouras brasileiras, né? A gente tem um monte de coisa banida aqui no Brasil, está sendo assimilada, certo? Não sei se eu respondi, querida, mas essa é a discussão aí que eu tenho para oferecer em termos de equipe de saúde, sistema de saúde, a partir daquela perspectiva da divisão do trabalho, que faz um link com a questão do que é uma profissão. Também vem da divisão do trabalho, só que são divisões diferentes. E nós estamos falando de incorporar ciência, de luta política, luta e pensar nisso como uma luta civilizatória. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu adoro, do Dewey, que é um filósofo americano, John Dewey, que ele fala que a justificação última da ciência é a democracia, né? Não faz sentido a gente adquirir, desenvolver ciência, avançar, se não for para desenvolver um projeto inclusivo e civilizatório maior, né? A justificativa última da ciência não é tornar uma pessoa mais rica, não é fazer ela um empreendedor mais de sucesso, né? É compartilhar os avanços, o conhecimento, o saber, para que a gente tenha uma unidade maior, né? Nada contra quem quer fazer dinheiro, o fim do mês é sempre fim do mês. Eu estou falando que a gente tem coisas que vão além disso, né? É isso, querida, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, professor. Alguma consideração, não? Não, na verdade, a ideia da minha pergunta também foi a partir de uma discussão que eu tive no meu ambiente de trabalho, né? E lá tem uma médica que faz parte da equipe da saúde da família. E aí ela compartilhou com a gente essa angústia de, tipo assim, que as unidades básicas estão tendo uma alta evasão da comunidade por medo da Covid, a questão do isolamento social, e as equipes não estão indo para a rua para atender, para dar uma assistência. É um absurdo total. Isso é um absurdo total. Então, você assim, não teve as uma equipes política para isso. Sim, que poderia ser um fator que poderia estar influenciando positivamente no combate da pandemia e está dentro da unidade esperando que o paciente vá. Isabela, querida, desde que a saúde pública é saúde pública, desde o início da saúde pública, identificar contatos, fazer isolamento, passar recomendações, dar assistência a quem está isolado. O território é a razão de ser da saúde pública. Não faz sentido a agente comunitário de saúde em plena pandemia, né, tá recolhido. Não faz o menor sentido. Então, assim, é da história da saúde pública, não tem nada novo nessa história. A única coisa nova é que você tem um monte de negacionista.
No Ministério, você não tem recomendação nacional, você tem um monte de gerencialista, os secretários de saúde despreparados, ministro despreparado, é um absurdo. Né? Um monte de gente que acha que administrar a Ford, que diga de passagem, já fechou as portas aqui no Brasil, né? É um monte de coisa que precisa fechar as portas. Daqui a pouco é o SUS que está fechando as portas, com esse padrão de gente incapaz de fazer gestão, despreparada, desqualificada. É isso. Né? O SUS não é para amador. O Brasil não é para amador e o SUS muito menos. É um projeto, sabe assim, quem entra no SUS achando que vai achar o painel de um automóvel, certamente vai encontrar o painel da Enterprise, sabe assim, esse é o SUS. Comandar o SUS é saber pilotar a Enterprise, não é saber dirigir um carro ou um tanque de guerra. É isso. É isso. Obrigada, professor, pelas considerações. Imagina, querida. Gente, ficamos por aqui? Mais alguma outra coisa? Falei pra caramba, né? Semana que vem não temos aula presencial 5 assim, tá? E depois vem o nosso primeiro convidado, né? É isso? Podemos ficar por aqui, gente? Então, ó, eu vou encerrar a gravação aqui.